De acordo com números da Associação Brasileira de Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade, a BDA, de 5 a 8% da população mundial apresenta o transtorno. No próximo dia 13 de julho é o Dia Mundial de Conscientização do TDAH e para conversar com a gente sobre esse tema, aqui no Portal da Cidade, a gente trouxe a psicóloga Nayara Tainan para bater um papo com a gente. Queria te agradecer pela presença, Nayara. E para começar o bate-papo, de maneira geral, explica para o pessoal o que é o TDAH. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E TDAH, ele é um transtorno neurológico, né, e genético, que ele é caracterizado pelos seus principais sintomas: falta de atenção, falta de foco, dificuldades de memória, inquietação e muitas das vezes impulsividade. E normalmente eles começam a aparecer, esses sintomas, na criança, né? E aí, a partir do momento que você identificou na criança esses sintomas, é interessante procurar saber mais, né? Perguntar como que está na escola, ver essas inquietações, por quê? O TDAH, ele persiste, né? Então, ele começa ali na fase infantil, né? Enquanto criança, e aí ele vai desenvolvendo até a fase adulta. E para os pais que estão assistindo essa conversa nossa, quais são os primeiros sintomas que normalmente aparecem nas crianças? Dificuldade de aprendizagem é a que mais aparece, né? A criança ela não consegue acompanhar a turminha, né? Porque hoje a gente tem muito isso, esse quê de comparação. Principalmente pais que tiveram outros filhos também. Ele consegue mensurar ali. Olha, ele não está conseguindo acompanhar. A própria escola também, ela tem um papel muito fundamental nisso, porque o filho está ali muito tempo na escola, né? E às vezes, por maior esforço que o professor esteja fazendo naquele momento, a criança realmente não aprende, né? E aparecendo os primeiros sintomas, como os pais devem agir nesse caso? Procurar um acompanhamento, né? Porque hoje, com a internet, a gente sabe que chega muita informação, né? E aí a gente até brinca que tem aqueles diagnósticos de Google, né? Diagnósticos de TikTok, principalmente. Isso está acabando com o real mecanismo de auxílio nosso, assim. Por quê? Porque a partir do momento que você identifica esses sintomas e considera que você tem, você já se resolveu, já tenho, né? Então você não tem aquela escolha de procurar um olhar mais assertivo, né? E realmente está virando uma banalização, né? Por isso que a gente até brinca que quando o paciente chega no consultório, até que ponto isso realmente é um TDAH? Até que ponto isso atrapalha a sua vida? Então nós temos um caminho mínimo a seguir para traçar um diagnóstico correto, sabe? E tratando isso enquanto criança, né, impede que isso se estenda Exatamente. o diagnóstico tardio e Sim. fala dos impactos Sim. desse diagnóstico tardio. Como seria na vida adulta, por exemplo? Sim, hoje a gente lida com frustrações, né? Então, até que ponto o TDAH te impediu de ser aquele adulto que você gostaria de ter sido, né? A psicologia, ela trabalha com uma fala, a gente não medica, né? A gente trabalha muito com o que você considera que gostaria que fosse diferente, por exemplo. Então, o ser humano, ele traz traumas, ele traz inquietações, ele traz... a subjetividade dele diz muito também. E quando ele se compara, né? Ah, eu queria ter sido, queria ter feito, queria ter conseguido, ele começa a se travar, né? E quando ele se trava, a gente precisa entender até que ponto eu sou culpado nisso, até que ponto eu tenho participação nisso, ou será que é uma condição, é uma patologia? Então, o adulto ele tem essa visão, né? A criança não. E a gente ouve muito em consultório: não consigo, já tentei, não consigo caminhar, né? A gente percebe isso, que a criança tem essa inquietação. O adulto, ele é um pouco mais fácil porque ele vai lidando com os limites diferente da criança. Ah, não deu para fazer, vou tentar outra coisa. E hoje o que a gente tem de abordagem? Então tem adultos quanto tem crianças para tratar os sintomas, né, do TDAH? Sim, na verdade a gente começa, né, entendendo o motivo pelo qual o adulto, né, chegou nessa conclusão, né, o porquê, o que ele observou em si mesmo que fez com que ele achasse que eu tenho TDAH ou não tenho TDAH. Na criança, a gente consegue conduzir de uma forma mais diretiva, porque a escola está atenta. Aí a escola atenta aos pais. E aí, hoje, nós temos avaliações neuropsicológicas
que chegam num diagnóstico assertivo, e aí a gente consegue propor um tratamento mais assertivo também, né? Isso faz muita diferença. E aí a gente vai encaminhando. Será que realmente precisa passar para a medicação? Até que ponto a medicação vai influir nisso, né? Porque as pessoas têm em mente que descobrir que tem um TDAH, precisa de um remédio, né? Então, as pessoas têm essa visão de que só o fármaco ali vai resolver todos os problemas. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Em relação à banalização do termo TDAH, é porque as pessoas começam a identificar sintomas e começam a achar que tem. E aí vira um meme na internet, né? Que hoje a internet tem um acesso muito rápido e fácil. E também a questão de, quando a gente fala em TDAH, eles têm na cabeça de que só um fármaco vai resolver os problemas, né? Só o fármaco resolve, né? E isso, a banalização, ela está de uma forma incontrolável. Tanto ao acesso de você fazer um simples teste na internet e achar que tem, que se enquadra, né? Sobre a questão das pessoas gostarem de serem rotuladas, de estar dentro de uma caixa definida, né? Sim, porque assim, eles acreditam que é muito mais fácil justificar que eu tenho TDAH, por exemplo, do que dizer que eu não consigo cumprir minhas metas ou prestar atenção naquilo que realmente eu gosto, né? É muito mais justificável, né? E hoje, com essa banalização de informação, né, banalização da medicalização, a gente estava conversando nos bastidores, eu até falei com vocês, que hoje nós estamos lidando com máfias de vendas de Ritalina, de Venvance, etc. Né? Um determinado estado hoje diz que está complicado lidar com isso, tem um mercado negro paralelo vendendo essas medicações. Então, está tendo procura. Né? As pessoas elas estão querendo saber, acham que tem, sai se automedicando, e não é assim que funciona. E no TDAH, o tratamento farmacológico, ele é um além, né? Porque hoje nós temos vários meios para trabalhar as dificuldades. E uma delas é a terapia, né? Porque a gente precisa falar daquilo que nos move, aquilo que a gente sente. A gente precisa falar do que a gente vive, né? E qual a causa desse sofrimento que o sujeito encontrou em virtude do TDAH? O que dói? Né? Quais são as suas limitações? Aonde que o TDAH te limita? Aonde que ele te frustra? Aonde que ele te machuca? Quando você fala, você começa a elaborar, você começa a entender o porquê daquilo tudo. E aí as coisas ficam mais fáceis de lidar, sabe? E atualmente a gente tem outro transtorno também que está bastante em evidência, que é o transtorno do espectro autista, né? Sim. Tem alguma relação entre os dois transtornos, o TDAH, o TEA? Eles podem estar associados? Como é que é isso? Sim, hoje se fala muito no TEA, né? É um assunto presente, recorrente, é muito importante se falar. Ao mesmo tempo, o TDAH também, porque as pessoas realmente confundem, né? Porque aparecem sintomas muito parecidos, né? Mas são transtornos diferentes, mas que podem viver juntos ali, podem aparecer, né? Principalmente no TEA. A grande parte das pessoas que têm o autismo, elas têm a hiperatividade também, né? Então, é até difícil na hora de bater um martelo, né? Na hora de dizer que o diagnóstico está fechado, por parecer ter muitos sintomas bem próximos, dificulta na hora de decidir, na hora de falar, olha, tem autismo, ou tem só TDAH, ou tem os dois juntos. E isso é um impeditivo. Por isso que o profissional ele tem que estar atento à escuta, né? Quem faz a testagem não é só aplicar os testes e resolver os problemas, não é isso. O sintoma, né? O que o sujeito fala, o que aparece ali, também tem que ser levado muito em conta, porque hoje as pessoas tendem a procurar ajuda e com uma conversa de 30 minutos já sai com o relatório em mãos, dizendo que tem, que não tem, que pertence, que não pertence. No caso do transtorno do espectro autista, a gente tem algumas discussões no sentido de políticas públicas para quem tem o transtorno, né? Sim. No caso do TDAH, existe essa discussão? Tem alguma política pública que apoia esse tipo essas pessoas? Então, até então não tem, mas está tramitando, né, um projeto, inclusive na Câmara,
que é a PL 2630/21, que assegura que as pessoas com TDAH têm os mesmos direitos que as pessoas com autismo. Mas ainda está, assim, caminhando. No seu ponto de vista, qual que é a relevância de existir políticas públicas que amparem mesmo pessoas que têm TDAH? Na verdade, é para que eles consigam lidar com isso a longo prazo. Porque hoje, quem tem TDAH, ele precisa de um acompanhamento preciso tanto quanto quem tem autismo, né? Ele precisa de uma terapia, ele precisa ali de uma medicação que é cara, né? Então, é mais nesse apoio de conseguir seguir os tratamentos, né? É caro, é trabalhoso, e normalmente esses adultos, principalmente, que têm o TDAH, eles estão trabalhando, eles têm uma vida, eles têm família, né? Então, essas políticas públicas seriam direcionadas para benefício do tratamento em si, né? Alguns precisam de outras terapias, além, né, da clássica, que a gente chama de consultório, né? Terapia clínica. Tem outras terapias, como, por exemplo, a ABA, né? Ela favorece muito, não só os autistas, mas também critério para quem tem TDAH, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso também, né? E o mais importante que as pessoas têm que entender, identificou, procure ajuda, né? Procure informação, não dá um Google, né? Eu queria te agradecer pelo bate-papo, com certeza foi muito esclarecedor, como foi para mim, tenho certeza que foi para quem está assistindo a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Leonardo Fonseca para o Portal da Cidade.